Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, vamos estudar o capítulo 3, Instruções dos Espíritos, Mundos Inferiores e Mundos Superiores, itens 8 ao 12. Então, lembrando que tem sempre o exemplar do Evangelho ali, tá bom? Disponibilizado à mesa da entrada. Quem tiver interesse em acompanhar a leitura, pode pegar um exemplar e após a sessão de estudo, a gente pede para devolver ali na mesa para a gente poder guardar, tá bom? Mas fiquem à vontade. Então, vamos lá. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras, que ainda se encontram em sua superfície, e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções, despendem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, se tem dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que no homem adulto se tem dificuldade em reconhecer o embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorizações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície, ou plana na atmosfera sem outro esforço, senão o da vontade. A maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal qual como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já muito avançados, torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta ou quase nula. A vida, isenta de inquietações e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa que sobre a terra.
Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações do povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e da supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito, e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência, mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Em vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que ali não têm acesso. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece, mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina, e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Final da leitura. Então, queridos amigos e irmãos, vamos proceder ao nosso estudo e conosco, nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão desse estudo, convidamos a nossa amiga Denise Oliveira. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Boa noite. Uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez, para podermos refletir sobre o Evangelho de Jesus.
à luz dessa doutrina espírita, que tanto esclarecimento, consolo, acalento nos traz, reforçando os ensinamentos de Jesus e trazendo novos pontos pelos quais hoje já temos melhores condições e amadurecimento de compreender. Esse capítulo do Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, do meu Pai, é muito interessante, porque hoje a gente já observa, através da ciência, comprovação de diversos mundos, diversos planetas que é formada a nossa galáxia. Então, seria muito egoísmo e até mesmo exclusivismo acharmos que estamos aqui sendo os únicos seres privilegiados por Deus para habitar um planeta. Então, é muito interessante que os espíritos trazem para nós, através dessa bela codificação de Kardec, esse esclarecimento, informando e reforçando que sim, existem várias moradas na casa do Pai e diversos mundos habitados. E aqui, especificamente, nesses itens 8 a 12, a gente está refletindo sobre mundos inferiores e mundos superiores. E é interessante também a gente acessar a questão 100 do Livro dos Espíritos, onde lá é grafado para nós a escala dos espíritos, onde é colocado 3 categorias, de primeira escala, segunda escala e terceira escala, sendo a terceira dos mundos ainda de provas e expiações e mundos primitivos, o qual a Terra faz parte e aqui nós estamos. E aí, iniciando esse trecho, no item 8, os espíritos esclarecem que a gente precisa, para realizar realmente uma avaliação de um mundo, se ele é superior ou ele é inferior, a gente precisa ter algo que o compare. Às vezes, essa análise ela não é absoluta, ela é relativa. E aí, eles trazem a referência da Terra. Porque assim, a partir da Terra, que é o planeta ao qual nós habitamos, temos mais facilidade para identificar e entender as escalas, né, e a organização desses mundos. E aí eles colocam logo no início: tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Então, é bem claro e nítido para todos nós a classificação do planeta Terra ainda como mundo inferior. E aí a gente sabe também que a característica dos mundos inferiores é onde o mal ainda sobrepõe o bem. E os espíritos colocam algumas características desses mundos, que é interessante a gente refletir também. Que esses mundos revestem-se de forma humana. E aí eles completam e dão uma tiradinha na gente básica, mas sem nenhuma beleza. Então, esses mundos ainda mais primitivos, eles colocam que a forma humana ela prevalece, mas sem nenhuma beleza. Então, já fica aí uma dica para que a gente possa ser mais humilde também nesse ponto, pois não é uma característica ainda de um mundo inferior. E depois eles completam mais à frente que nos mundos superiores, essa beleza ela é diferente, né? Ela já é também mais sublimada, mais elaborada. Eles destacam também que os nossos sentimentos ainda são muito rudimentares. O que prevalece ainda entre nós, na maioria das vezes, não é ainda a grandeza da justiça, o sentimento de justiça. Nós ainda não conseguimos conquistar isso. Muitas das vezes, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, eles são muito fortes ainda em nós. Pois ainda estamos saindo de um mundo muito primitivo, dos instintos, buscando aí, às vezes, uma conquista de uma intuição maior. Mas se a gente for ver ainda em nós, prevalece muito essas questões dos instintos. Muitas das vezes, até das necessidades de sobrevivência. Por isso, ainda,
O orgulho, o egoísmo, a vaidade, muitas das vezes são características muito fortes ainda na gente. Eles reforçam também que a força bruta, de certa forma, é a única lei. A questão da imposição, do mais forte, de certa forma, sobrevive. E aí eu pergunto a vocês, nós temos muitas dessas características ainda em nós. E ficamos satisfeitos, às vezes, com isso? Quando temos a oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e que ela traz mais amplidão de conhecimento para nós, uma das principais vertentes é a transformação íntima. É a gente conseguir, de certa forma, vencer esse velho homem que existe tão intensamente em nós. Nós ficamos felizes, às vezes, por ter essas características, por elas estarem tão intensas em nós? Acredito que não. Que a maioria de nós que já traz esse conhecimento, que já amplia a mente, os seus entendimentos, nós já queríamos e desejaríamos estar numa situação diferente. Mas reforço que devemos ainda ter muita humildade, pois o nosso caminho ainda a trilhar para conseguirmos estar realmente no mundo superior, ele é um pouco grande ainda. Precisamos de muita transformação, de muita renovação do nosso modo de ver, de sentir, de agir. Porque se formos avaliar, às vezes, no nosso íntimo, no nosso cotidiano, os nossos instintos primitivos ainda eles estão muito intensos. A questão da posse. No mundo inferior, o material, muitas das vezes, sobrepõe ainda ao espiritual, ao moral. Temos necessidades fisiológicas, físicas, de alimentação, de cuidados com o nosso corpo. E eu penso que, muitas das vezes, um dos nossos maiores desafios, enquanto espíritas, simpatizantes dessa doutrina, é buscar nos educar para começar a superar essa matéria que é tão intensa ainda em nós. Às vezes eu pergunto, né, se hoje a gente fosse convidado a retornar ao mundo real, ao mundo dos espíritos, iríamos com tranquilidade e alegria? A maioria das pessoas pelas quais eu converso e vislumbro essa questão não querem. Querem ficar. Mas se a nossa verdadeira vida é lá, por que a gente ainda está tão preso aqui? O que te prende hoje aqui nesse mundo? Que você deseja não desencarnar? Quanto mais a gente fica apegado, quanto mais a gente fica ligado ao mundo, mais denota do nosso estado inferior. E quando a gente fala de um mundo inferior e de um mundo superior, a gente fala de seres que habitam ele. A principal questão é essa, os seres que habitam os mundos. Então, não é só querer estar no mundo superior, como a gente leu aqui na mensagem, as características dele, e vamos refletir um pouco mais. Todos nós queremos. Mas nós estamos dispostos? Estamos dispostos a nos desvencilhar daquilo que nos prende aqui ainda? Nós normalmente nos apegamos a tudo, a família, a casa, ao carro, aos nossos pertences. Porque se nós fôssemos convidados aqui a doar 50% do nosso guarda-roupa, a gente ficaria feliz? Das nossas roupas, dos nossos sapatos. E eu tenho certeza que 50%, gente, está sendo o excesso.
não é muitas das vezes o necessário. E se aí hoje nós formos convidados a retornar ao plano superior, vai ficar tudo aí. Daqui uns dias o pessoal está lá, vamos doar? Levar para casa, espírita, para o bazar. Oi, gente, é engraçado e não é ao mesmo tempo, né? Acho que até o Sérgio mesmo, que a gente estava conversando esse domingo, ele comentou sobre isso, e é muito interessante, acontece. Quantas das vezes os espíritos não acompanham os seus pertences que a família está ali doando? E conversando com o Sérgio, ele mesmo comentou sobre isso no domingo, né? Às vezes a família traz, né, as doações aqui para casa, para o bazar. De repente o espírito manifesta numa reunião mediúnica. Vocês estão pegando meus trem para levar tudo de volta. Oi, gente, se vocês que estão sentados aqui, se vocês der esse trabalho, quem está ouvindo a gente também, pelo amor de Deus. Mas corremos muito esse risco. E para a gente conseguir mudar esse patamar, e aí sonhar e querer estar em um mundo superior, os espíritos colocam um ponto muito interessante, que é a intuição que nós começamos a ter de um ser supremo. Essa é a mudança de chave para a nossa evolução em espírito. Quando a gente começa a ter, a brotar em nós a intuição de que existe um ser supremo, naturalmente a nossa vida, a nossa relação com as coisas mudam. E se a gente for ver, estamos aqui hoje, muitas vezes por conta dessa ligação. Porque compreendemos que existem coisas muito superiores a nós. E aí eles colocam: no fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. E aí, quando a gente visita também o livro dos Espíritos nesse sentido, a gente vê que aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, ela está dentro de nós. Então, em algum instante, na nossa etapa evolutiva, a gente vai acessar isso, porque ela está na gente. Então, quando isso começa a ser acessado, a gente passa por um processo de transformação. E eles reforçam, esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros. E depois ele coloca mais no final uma questão muito interessante. Porque nós não somos seres degradados, mas crianças que estão a crescer. O nosso estado de inferioridade denota muito dessa questão de estamos em desenvolvimento com essa comparação de uma criança. Então, para uma criança chegar, por exemplo, a uma universidade, ela precisa passar por diversas etapas. Educação infantil, anos fundamentais, ensino médio. Quantos anos nós não levamos para concluirmos essa etapa da educação e podermos nos credenciar a uma universidade, a um ensino superior? São longos anos na nossa história. Agora, se levarmos e considerarmos isso para a questão espiritual, eles já afirmam aqui que nós não somos seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Então, um processo do nosso crescimento, da nossa etapa de evolução, é introduzir essa reflexão de um ente superior. Que a partir disso, as coisas vão mudando e vão se transformando. Para aí, assim, a gente conseguir um dia chegar nessa etapa dos mundos evoluídos. E aí agora nós vamos refletir um pouco sobre essas características desses mundos.
E aí a gente vê e reflete esses mundos superiores, já evoluídos, transformados, como é bonito de ver, de refletir, que os espíritos colocam aqui para nós. Porque é esse trecho, se vocês observaram ao final, Kardec faz o grifo, que esse é um resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. É o resumo dos ensinamentos de todos os espíritos superiores. Então, ele pegou um compilado dessas mensagens para chegar nesses itens de 8 a 12 para nós. E eles vêm trazendo dessas características. E aí eles já colocam que o corpo ele é diferente e não está sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. O corpo já é diferente, já não tem essas necessidades básicas que a gente tem, como a gente já refletiu aqui mais ao início. Não fica doente. Alguém gosta de ficar doente? Outra coisa chata é ficar doente. Esses dias eu estava aí com uma gripe. Nossa Senhora, que falta de paciência que dá quando a gente está numa etapa assim. E se a gente for ver, dentre várias doenças, isso é uma coisa muito simples. Mas a gente gosta de estar doente. E a gente gosta de ter uma doença que às vezes nos levará naturalmente a um desencarne mais rápido. Então, quando a gente evolui, quando já estamos nesses mundos superiores, isso já se transforma. Aí ele vem falar de uma outra característica, que essa é um sonho, que é a leveza do corpo. O corpo é leve. Ele permite uma locomoção rápida e fácil. Desliza ou plana pela atmosfera. Que gostosura, volitar. A gente não precisa mais pegar ônibus, Uber, carro, nada. É uma rapidez de locomoção. Eu, às vezes, brinco que eu queria muito ter o relógio do Power Rangers. Sabe, aquele assim, Zord, teletransporte. Aí você sai de um lugar e vai para o outro, né? Meu sonho de consumo é um relógio desse. Como que seria fácil a nossa locomoção, né? A gente poderia ir em qualquer lugar. Quando ele fala dessa leveza dos corpos, dessa locomoção, eu já fico pensando e refletindo como é mais fácil o nosso transporte. Se eu quiser chegar ali em Belo Horizonte, 15 minutos eu estou lá. Trânsito? Não, tem trânsito não. Vocês não queriam, não? Algo nesse sentido? Eu queria. E aí eles falam também das nossas relações com os outros. Como as nossas relações nesses mundos superiores, nesses mundos evoluídos, são relações amistosas. Fofoca não tem lá não, viu? Se você gosta de uma fofoquinha, você está mais longe desse mundo. Você gosta de falar mal do outro, criticar, apontar o erro. Estamos mais longe quando cultivamos esses hábitos. Porque lá são relações amistosas. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Achei muito interessante os espíritos colocarem isso. Nem privilegiados pelo nascimento. Nem senhores, nem escravos. Não existe uma hierarquia que um é superior ao outro. Somos todos iguais. Não existe essa necessidade de termos chefes, outras pessoas, para às vezes nos ditar algumas coisas. O objetivo é galgar a categoria de espíritos puros. O único objetivo desses mundos é esse. Cada um, na sua individualidade, está comprometido com o seu estado evolutivo, que é atingir a
categoria de espíritos puros. Quais são os nossos objetivos hoje? Os nossos objetivos são esses? De alcançarmos essa categoria? E eu acho que tem um outro ponto também que ele coloca muito interessante, que é sobre a infância e a morte. Como são diferentes. A infância ela não é da forma como a gente vive hoje. Os corpos são diferentes. Praticamente, quando lá estamos nesses mundos, não temos a necessidade mais de passar por essa etapa da infância. Já interiorizamos ali, já entramos numa etapa já mais à frente. E a morte também ela é vivida de uma forma diferente. Como a gente citava aqui no início, esse exemplo, se desejamos ou queríamos desencarnar por agora, eles colocam que a morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. É considerado uma transformação feliz. Por isso que não existe a dúvida sobre o porvir. É considerado uma transformação feliz. Nós também sabemos disso, não sabemos? Quando estudamos, nos interessamos pela doutrina espírita, vida após a morte não é um dos princípios básicos da doutrina? Mundo dos espíritos não é um ensinamento básico? Então, nem sempre ter conhecimento direciona muita coisa. Porque conhecimento, nós temos muito. Ou estamos adquirindo cada vez mais. A questão é como lidamos com isso. O outro ponto que eles colocam, e já caminhando mais para a conclusão da fala, eles destacam da alegria eterna. Será que hoje nós já vivemos essa alegria eterna? A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pela angústia da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Será que nós desejamos, queremos viver uma alegria eterna? Que nada que acontecer irá nos abalar, irá mudar o nosso modo de ser, de sentir. Eu às vezes brinco que eu sou tripolar. Não é bi, não, tri. De manhã estou de um jeito, na volta do almoço muda, de noite. Se for ver, não é nem tri, né? Diversas formas. Porque se a gente fosse observar, ao longo do nosso dia, quantas coisas acontecem que nos desequilibram. Às vezes a gente amanhece assim, não, hoje nada vai me perturbar. Hoje eu estou fechado com Jesus, a minha vibe é essa. Já começo o dia de manhã, leio o evangelho, faço uma prece, saio positivamente. De repente o ônibus passa, eu já perdi o ônibus. Já estou atrasada para o trabalho. Aquela vibe que você estava ali 10 minutos antes, ela está a mesma? Aí você sai correndo esbaforidamente atrás do ônibus. Às vezes você consegue entrar. Mas mesmo assim, às vezes atrasa um pouquinho. Você fez disso aqui para não atrasar, para chegar no trabalho. Seu chefe já chega, ele está te esperando, você está atrasado, hein? Ele não sabe o que você teve que fazer para chegar ali naquele horário. O nosso sentimento já é o mesmo? Então, se nós desejamos e queremos viver
em um mundo feliz, o que é preciso? Precisamos vivenciar, nos esforçar ao máximo para viver aquilo que a gente já sabe. Muitas coisas a gente já sabe, o caminho já foi nos trazido. Jesus é esse caminho, esses ensinamentos, que a doutrina espírita reforça e esclarece. Em uma outra questão do Livro dos Espíritos, é perguntado: o que é necessário para fazermos para vencer as nossas más tendências? Essa é clássica também. O que os espíritos respondem? Esforços. Precisamos de esforços. E aí eles completam: muitas das vezes de fracos esforços. Fracos esforços normalmente é para a gente começar a se desvencilhar daquilo que já não faz mais sentido para a gente. Da roda de fofoca, da crítica ao outro, de ter um pouco mais de paciência no nosso lar. Coisas pequenas, pois acredito que a maioria de nós que aqui estamos para vencer a nós mesmos nesse degrau de evolução. Não estamos aqui para missão. Estamos para buscar, nos aperfeiçoar e nos transformar. Então, literalmente, compete a nós e dos nossos esforços. Agradeço a vocês pela paciência, pela atenção, que possamos continuar refletindo sobre essa mensagem. Muito obrigada.